Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de generalidade articular, agora a parte 3, onde nesta parte 3 eu vou passar para vocês as classificações que nós podemos fazer nas articulações sinoviais. Na parte 1 desta videoaula de generalidade articular, eu passei uma classificação que se faz para todas as articulações, que é aquela classificação quanto à duração, se é permanente ou temporária, uma classificação quanto à mobilidade, se é móvel, imóvel, semimóvel. Então, essas classificações, elas são para todas as articulações do corpo. Agora, nós estamos falando especificamente das sinoviais, né? Desde a parte 2 que nós começamos a falar de todos os elementos presentes numa articulação sinovial. Então, agora nós vamos dar continuidade, falando exclusivamente como que nós podemos classificar as articulações sinoviais. Nessas classificações, nós temos basicamente três tipos que nós podemos classificar as articulações sinoviais. Primeiro é quanto ao número de eixos, ou seja, quantos movimentos que uma articulação pode fazer. A segunda classificação é uma classificação de acordo com o número de superfícies articulares, ou seja, o número de ossos presentes naquela articulação. E depois nós temos uma terceira classificação que é quanto à forma das superfícies articulares, ou seja, como que é a forma dos ossos que formam, que estão participando daquela articulação. Tudo bem? Então, começando primeiramente com a primeira classificação, que é quanto ao número de superfícies articulares. Quando nós temos uma articulação, por exemplo, que nós podemos citar aqui da imagem à esquerda, interfalângica, né? Então aqui é um exemplo que nós podemos pegar. Nós temos uma articulação de somente dois ossos, ou seja, duas superfícies articulares. Então, quando eu tenho uma articulação que ela só apresenta dois ossos unidos, eu vou chamar de uma articulação simples, porque ela só tem dois ossos. Tá? E simples por quê? Porque para que possa, né, existir uma articulação, é necessário que exista no mínimo dois ossos articulados, dois ossos em contato. Então, dois ossos em contato é a mais simples que existe. É a que a maior parte das articulações vão ser. Tá? Nós podemos ter também uma articulação que ela vai apresentar mais de dois ossos. Ela pode apresentar três ossos unidos dentro de uma única articulação, como no caso da articulação do tornozelo, onde nós temos a tíbia, a fíbula e o osso talos do pé. Então aqui existe três ossos formando toda essa articulação do tornozelo. Como nós temos mais do que dois ossos, nós chamamos essa articulação de uma articulação composta, porque ela é composta por mais de dois ossos, né? Então, nós temos um osso a mais aí. Tudo bem? E nós temos uma terceira classificação quanto ao número de superfícies, que agora eu não vou avaliar o número de ossos que existe, mas sim se essa articulação ela vai apresentar algum elemento especial. Que elementos especiais que podem ser esses? Menisco, um disco articular ou uma orla. Então, pegando, por exemplo, a articulação do joelho. Né? O joelho existe somente dois ossos aqui, né? Que é o fêmur e a tíbia. Tá? Teoricamente, se a gente fosse classificar, a gente classificaria ela como uma simples, porque só existe dois ossos. Porém, entre o fêmur e a tíbia existe o menisco. Como essa articulação apresenta um elemento especial, que no caso é o menisco, então nós classificamos a articulação do joelho, por exemplo, como uma articulação complexa. Tá? Então, uma articulação complexa é toda articulação que apresenta menisco ou um disco articular ou uma orla. Tá? Quais os exemplos que nós podemos ter, né, de articulações simples? As interfalângicas, por exemplo. Tá? As interfalângicas são articulações simples. Uma articulação composta que nós podemos classificar, nós temos a articulação do tornozelo, nós temos a articulação do cotovelo, né?
porque ela consiste ali do húmero, a ulna e o rádio. Nós temos também a articulação entre a ulna e o rádio, né, com os ossos do carpo, certo? Então nós temos aí articulações compostas. Uma articulação complexa. Quais são articulações complexas? O primeiro exemplo é o que eu já citei, que é do joelho. Nós temos uma outra articulação que é a esternoclavicular, entre o externo e a clavícula, que apresenta um disco articular, então ela vai ser complexa. Nós temos também a articulação da ATM, que ela vai apresentar um disco articular, então ela vai ser também classificada como complexa. A articulação do ombro e do quadril são articulações complexas, porque elas apresentam a orla, né? Tanto a orla glenoidal quanto a orla acetabular. Nós temos também a articulação aqui entre a ulna e o osso e o carpo, que apresenta um disco articular, que também é chamada de complexa, tá? Então essas são as articulações complexas que nós temos no nosso corpo. Então é importante que vocês saibam o que é uma articulação simples, o que é uma composta e o que é uma complexa. O segundo tipo de classificação que nós podemos fazer é quanto ao número de eixos. Os eixos nós aprendemos lá no início da anatomia, que são linhas imaginárias que são traçadas em uma articulação, e dependendo desses eixos que a articulação apresenta, vai determinar quais os tipos de movimentos que aquela articulação vai fazer, tá? Então, a primeira classificação ali é uma articulação não axial. O que é uma articulação não axial? Significa que ela não apresenta um eixo. Ou seja, essa articulação não realiza flexão e extensão, não realiza abdução e adução, não realiza movimentos de rotação. Só que, como ela é uma articulação sinovial, ela vai apresentar um movimento. O único movimento que apresenta numa não axial é movimentos de deslizamento. Um osso desliza sobre o outro. Né? Onde que nós podemos ter uma articulação sinovial não axial? Entre os ossos do carpo, né? Que é a articulação intercárpica. Tá? Por quê? Esses ossos eles somente se deslocam, né? Um sobre o outro, deslizam um sobre o outro. Depois nós podemos ter uma articulação uniaxial. Tá? Uma articulação uniaxial é que vai apresentar somente um eixo. Onde que nós podemos ter esse tipo de articulação? Na interfalângica, né? Entre as falanges dos dedos, né? Que só realiza flexão e extensão. Então só apresenta um eixo. Uma outra articulação que nós podemos classificar como uniaxial é a articulação entre o húmero e a ulna, tá? Que é uma articulação também uniaxial, porque apresenta somente movimentos de flexão e extensão. Tudo bem? Entre a ulna e o rádio, né, também é uniaxial, porque ela também só apresenta movimentos de rotação, tanto medial quanto lateral, então ela também é chamada de uniaxial. Uma articulação biaxial é uma articulação que apresenta dois eixos e, consequentemente, 4 movimentos. Onde nós podemos ter uma articulação assim? Na articulação do punho, por exemplo. Né? Aqui a articulação entre o rádio e o carpo, né? E a ulna e o carpo, porque a mão ela consegue fazer dois movimentos, movimentos de abdução e adução, movimentos de flexão e extensão. Então aqui no punho nós temos dois eixos, então ela é classificada como uma articulação biaxial. E depois nós temos uma articulação triaxial, só esqueci um azinho aqui, né? Triaxial é uma articulação que vai apresentar os 3 eixos. Consequentemente, ela vai fazer movimentos de flexão e extensão, abdução e adução, e rotações lateral e medial. Exemplos de uma articulação triaxial é a articulação glenohumeral, né, a articulação do ombro, e a articulação coxo-femoral, que é a articulação entre o fêmur e o osso do quadril. Essas são articulações triaxiais, que apresentam os 3 eixos e todos os movimentos. Tudo bem?
Então aqui também é uma classificação bem fácil, né? Não é difícil de entender o que é não axial, uniaxial, biaxial e triaxial, né? E aí o aluno ele vai observando as articulações e vai observando os movimentos que aquela articulação pode fazer e já vai classificando ela como, né, uni, ou como tri, ou como bi e como não axial. A terceira classificação que nós temos é quanto à forma das superfícies articulares, ou a forma dos ossos, né, que estão ali formando a articulação. Então vejam que nós podemos ter articulações de várias formas. Vamos pegar a primeira ali, que é a classificação esférica. O que caracteriza que uma articulação é classificada como esférica? Pelo menos uma das estruturas, ou seja, um dos ossos, tem que apresentar uma superfície arredondada, esférica, como é no caso a cabeça do húmero e a cabeça do fêmur, né? Então elas são classificadas como articulações esféricas. E sempre quando você tem uma articulação, uma parte esférica que é arredondada, ela tem que se encaixar em uma cavidade, tá? Em uma parte funda. Então é aí onde nós temos esses dois exemplos de articulações esféricas. Na glena humeral, que é a do ombro, e na coxo-femoral, que é a do quadril. Tudo bem? Depois nós podemos ter uma articulação chamada elipsoide, tá? Porque ela vai apresentar a forma de uma elipse, ou seja, de meia lua. Aonde que nós temos isso? Na articulação do punho. Porque quando nós temos o rádio e a una conectados com o carpo, observa que os ossos do carpo eles formam um arco, né? Uma elipse, como se fosse uma meia lua. E, consequentemente, o rádio e a una vão apresentar também o mesmo formato, né? Para que as duas partes possam se encaixar e possibilitar o movimento. Então, uma articulação elipsoide apresenta uma forma de meia lua. Aonde nós podemos ter esse tipo de articulação elipsoide? Justamente na articulação do punho, né? Entre o carpo e o rádio una. Depois nós podemos ter uma articulação chamada gínglimo. O que é uma articulação gínglimo? É uma articulação que ela assemelha-se a uma dobradiça. Tá? Aonde que nós podemos ter esse tipo de articulação? Entre a una e o húmero, né? Ou, mais precisamente, entre a tróclea do húmero e a incisura troclear da una. Né? Então, essa conexão, essa articulação, ela possibilita somente movimentos de flexão e extensão. Somente. Tá? E existe aqui, aonde mais? Entre as falanges. Né? Então, a interfalângica também é uma articulação que apresenta, né, uma forma semelhante de dobradiça, realizando somente movimentos de flexão e extensão. Só voltando um pouco, né, eu esqueci de falar quais os movimentos que cada tipo de articulação pode fazer. Então vejam lá, as articulações esféricas podem fazer todos os movimentos: flexão e extensão, abdução e adução, rotação medial, rotação lateral, e a união de todos esses movimentos, que é o movimento de circundação. Tá? Uma articulação elipsoide, ela só pode fazer quatro movimentos, né? Ou seja, ela vai apresentar somente dois eixos. Então, esses movimentos são movimentos de flexão e extensão, abdução e adução. Tá? Então, somente esses movimentos que a elipsoide pode fazer. A gínglimo, é como eu já falei, né? Só pode fazer flexão e extensão. E aonde que nós temos? Entre o húmero e a una e entre as falanges. Tanto as falanges da mão quanto as falanges do pé. Depois nós temos um outro tipo de articulação que é classificado quanto à forma trocoide. O que é uma articulação trocoide? Observa que pelo menos um dos ossos tem que apresentar uma parte arredondada, só que não igual uma bola.
não é uma esfera. Ela vai apresentar um círculo, é um pino com um círculo encaixado numa cavidade, tá? E que vai somente apresentar movimentos de rotação, ou seja, girar em torno de si mesmo. E aonde que nós temos isso? Entre o rádio e a una, né? Nós temos ali a cabeça do rádio, que é uma estrutura em forma de disco, e nós temos o pino, né, que é o corpo, né, o colo e o corpo ali do rádio. E encaixado aonde? Na incisura radial da una, que é uma cavidade, certo? Essa articulação tipo trocoide, ela só pode fazer movimentos de rotação, tanto rotação medial quanto rotação lateral, tá? Que no caso não é esse o nome correto para esse movimento que o rádio faz com a una, tá? Quando nós chegarmos na aula de muscular, aí vocês vão entender quais os movimentos que essa articulação faz, tá? Mas é movimentos de girar, né, em torno do próprio eixo. Depois nós temos uma articulação chamada helicoidal, que apresenta a forma parecida como se fosse dois parafusos, né, encaixados. Ou seja, ele só gira, né, entre si, vai para frente e vai para trás. Aonde que nós temos esse tipo de articulação? Na articulação do tornozelo, onde nós temos ali o rádio, a tíbia, a fíbula e o talos, né? Então eles apresentam movimentos somente de flexão e extensão, tá? Ou seja, vai para frente e vai para trás. Depois nós temos uma articulação tipo selar, e aí nós podemos observar que os dois ossos ou as duas superfícies ósseas apresentam o formato de uma cela, por isso é chamado de selar. E aonde que nós temos isso? Justamente na articulação do trapézio, né, que é um osso do carpo, com o primeiro osso metacárpico, tá? Então é somente aqui que nós vamos ter uma articulação tipo selar, tá? Essa articulação tipo selar, ela pode fazer 4 movimentos, né? Flexão, extensão, abdução e adução. Ou seja, ela não consegue fazer rotação, tá? E depois mais um outro tipo, né, que existe, o penúltimo tipo, porque depois ainda vai existir mais um. Então a plana, né? Uma articulação plana. O que caracteriza uma articulação plana? É quando os dois ossos ou as duas superfícies ósseas apresentam as suas superfícies quase retas, quase planas, tá? Aonde que nós vamos ter esse tipo de articulação? Entre os ossos do tarso e entre os ossos do carpo, né? Porque eles são ossos curtos. Então, as superfícies desses ossos apresentam-se quase que retas, ou seja, planas. Uma articulação plana, ela só consegue fazer movimentos de deslizamento, ou seja, um osso desliza sobre o outro, tá? Não faz flexão, nem extensão, nem rotações, nem abdução e adução. Tudo bem? E um último tipo de articulação classificado quanto à forma é uma articulação condilar. A articulação condilar, ela é a mais simples de todas para a gente poder classificar. É uma articulação entre côndilos, né? Qual articulação que nós temos um exemplo nítido de côndilos? No joelho, porque nós temos os côndilos do fêmur encaixados nos côndilos da tíbia, tá? Só que existe uma outra articulação, que é a articulação da ATM, né? Porque a cabeça da mandíbula, ela apresenta a forma de um côndilo, tá? Encaixado numa superfície funda. Tudo bem? Então, que movimentos que, por exemplo, uma articulação condilar pode realizar? Movimentos de flexão e extensão, movimentos de abdução um pouco, tá? Não tanto assim também, né? Um pouco de abdução e adução, mínimo movimento de rotação,
mínimo, tá? E deslizamentos lateralizados, certo? Esses são os movimentos que a articulação condilar consegue realizar. E com isso, pessoal, então nós terminamos a parte 3 da videoaula de generalidade articular. Então, em todas essas 3 partes, nós vimos aí toda uma introdução de como nós classificamos as articulações, quais os tipos de articulações que existem, né? Fibrosa, cartilagínea, sinovial, quais os subtipos de cada articulação. Depois nós estudamos especificamente as articulações sinoviais, porque elas são as mais complexas. E nós vimos quais os elementos que estão presentes numa articulação sinovial, como que nós podemos classificar elas quanto ao número de eixos, quanto ao número de ossos e quanto à sua forma. Então aqui eu me despeço de vocês, espero que esta videoaula tenha esclarecido as dúvidas de vocês, que vocês tenham memorizado, aprendido, feito as anotações necessárias. Qualquer dúvida, questionamento, ou um elogio, ou reclamações, pode colocar lá nos comentários da videoaula. Tudo bem? Então um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima videoaula.